Bem, bom dia a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui. Eu sou Cláudia Lima Marques, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e essa é a nossa primeira jornada CDA sobre o superendividamento e a proteção do consumidor, organizada em conjunto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma série de outras universidades que nos dão o prazer e a honra de estarem conosco refletindo sobre a importância da atualização do Código de Defesa do Consumidor. A minha palavra inicial é também como diretora do CDA, que gostaria de rapidamente esclarecer, não é? É um centro de estudos europeus e alemães que une a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e que pesquisa a globalização, a diversidade cultural e a sustentabilidade. E uma das linhas é justamente pesquisar com a Rede Brasil-Alemanha de Pesquisas em Direito do Consumidor, que foi fundada pela CAPES e pelo DAD, é pesquisar o que é necessário na interpretação do Código de Defesa do Consumidor para alcançar maior efetividade na proteção desses vulneráveis, né? Então, esse é o espírito deste encontro, que inclui, inclusive, sugestões de enunciados dos professores, a quem eu muito agradeço, os palestrantes aqui presentes, os professores da comissão executiva, os alunos também que participaram, tanto da graduação e da pós-graduação, na comissão acadêmica, e tivemos uma comissão de honra que reuniu a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Federal da Grande Dourados, a Federal de Uberlândia, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-Rio, e nesse encontro de várias universidades, né, nós conseguimos, em pouco tempo, organizar essa jornada, que é uma jornada de reflexão, e alguns enunciados de interpretação da Lei 14.181, que serão apresentados hoje à noite, já convidando a todos, na sessão de encerramento. Então, para esse início, nós temos atividades agora, até às 2h, depois às 2h30, começam a apresentação dos alunos, a quem eu muito agradeço, né? Especialmente aos colegas que organizaram e separaram as apresentações, e, nesse sentido, para dar início aos trabalhos e às palestras de hoje, passo a palavra à professora Andréia Rangel, quem eu muito agradeço, em nome de todos da comissão executiva e organizadora, pelo seu trabalho incansável na organização desse evento. Professora Andréia, por favor. Muito obrigada, professora Cláudia. É uma grande honra estar, né, ao seu lado, conseguindo organizar esse evento, né, um evento que tem aí por escopo, né, discutir, fomentar em especial, né, a lei do superendividamento. Então esse tem sido um momento de bastante reflexão, né? Então, desde o período da organização, nós estamos aí discutindo, inclusive, as propostas de enunciado, né, de interpretação e aplicação da 14.181. Então, é uma grande honra, eu agradeço, reforço os agradecimentos, né, a todos os professores que ajudaram na comissão organizadora, na comissão científica, né, aos alunos, né, o Igor, a Marcele, a Suzy e a Marcela, que fizeram, né, toda a parte da comissão executiva, então, que auxiliaram bastante, os professores, né, que estiveram aí junto na organização do evento, na comissão científica, os professores que auxiliaram, né, em toda a avaliação aí dos trabalhos, a submissão dos resumos. Então eu agradeço bastante a colaboração de todos, eu agradeço, então, né, não posso esquecer aqui, né, a professora Flávia, a professora Lúcia, que estão ajudando, né, o professor Laone, que ajudaram ali na organização. Agradeço meus colegas também do Departamento de Direito Civil, né, a professora Cíntia, Rafael, o professor Guilherme, que irá palestrar, no nome aí deles agradeço todos os colegas, né, as professoras também, Clarissa e Rosângela, que estão auxiliando, que fizeram, né, participaram
né, estiveram presentes aí no evento preparatório, né, a professora Rosângela está também na organização, participará e estará conosco também no encerramento, então eu agradeço também aos apoiadores, então nós tivemos um grupo de apoiadores, né, o Brasilcom, o IBD Conte, o ICAPH, o Alume da URGNIS, né, a PUC do Rio Grande do Sul, o Balcão do Consumidor, foram então nossos apoiadores do evento, e a professora Cláudia, então, né, com o seu, né, com toda o seu brilhantismo, ela convidou, então nós temos nesse evento uma grande comissão de honra, e eu gostaria de mencioná-los aqui, né, então o professor Herman Benjamin, o professor doutor Roberto Pfeiffer, o professor também doutor Kazuno Watanabe, professor doutor Leonardo Bessa, o professor Flávio Tartucci, o professor Johannes Doll, a professora, né, Clarissa Costa de Lima, a professora Karen Bertoncello, o professor Fernando Martins, a professora Rosângela e o professor Guilherme. Então, além de, né, de terem auxiliado, então, a professora Cláudia, ela traz, então, em nome de toda a comissão organizadora, nós trazemos essa nossa comissão de honra. Então, eu agradeço aqui em nome de todos do evento. Bom, e para fazer essa abertura, nós convidamos 3 professores, né, especialistas aí em superendividamento, em proteção do consumidor, então, para poder palestrar, a professora doutora Clarissa Costa de Lima, ela é doutora em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela é colaboradora do Observatório do Crédito e Superendividamento do Consumidor, né, junto com a professora Cláudia Lima Marques, é vice-presidente do Brasilcom e é juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Também, para brilhantar o nosso evento, o professor doutor Guilherme Magalhães Martins, ele é procurador de Justiça no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é professor associado do Departamento de Direito Civil da Faculdade Nacional de Direito, FRJ, professor permanente do doutorado em Direito, Instituições e Negócios da Universidade Federal Fluminense, membro honorário do Instituto de Advogados Brasileiros, junto à Comissão de Direitos do Consumidor, vice-presidente do Brasilcom, diretor institucional do IBERC e associado do IBDFAM. Também a professora doutora Rosângela Lunardelli Cavalazzi, que é professora do curso de graduação e pós-graduação Lato Sensu da UFRJ e da PUC-Rio, é pesquisadora produtividade de CNPq 1A, é cientista do Estado da FAPERJ, também participa do Observatório do Crédito e Superendividamento do Consumidor, junto com a professora Cláudia Lima Marques, e é membro do Conselho Consultivo do IDEC e diretora do Brasilcom. Então, temos aqui 3 palestrantes, né, de muito peso para poder abrilhantar e iniciar o nosso evento. Então, professora Rosângela, eu acho que como membro da comissão organizadora, né, eu acho que passo a palavra para a senhora para poder iniciar a exposição e enriquecer o nosso evento. Bem, é realmente uma alegria estar aqui. Esse momento faz parte do brilhantismo da nossa coordenadora, a professora Cláudia Lima Marques, e da sua generosa solidariedade quando reúne as instituições brasileiras que estão preocupadas e realizando pesquisa e formação no campo do direito consumidor, e eu diria ampliado no campo das ciências sociais aplicadas. Esse encontro ele é particularmente importante porque, sendo a primeira jornada de reflexão do Centro de Estudos Europeus e reunindo aqui, precipitando aqui as experiências e os resultados de pesquisa da rede Brasil-Alemanha, que, obviamente, é liderada pela professora Cláudia Lima Marques, nós vamos encontrar várias possibilidades numa perspectiva da efetividade, da eficácia social do nosso microsistema do direito do consumidor. Esse microsistema que vem sendo blindado, que vem sendo não aplicado
ou de difícil aplicação, na medida em que nós observamos, e não é de hoje, não é uma questão só dos tempos da pandemia, mas sim nos últimos anos, eu poderia falar, pelo menos na última década, numa sucessiva construção de retrocesso dos direitos sociais. Obviamente, nós temos também muitos avanços, nós vamos encontrar esses avanços no poder judiciário, vamos encontrar no poder legislativo e, principalmente, nas instituições de ensino e pesquisa, que hoje, né, se encontram numa situação bastante delicada, porque o ambiente que é da universidade, quer dizer, o conhecimento do universo, o conhecimento para todos, o conhecimento plural, ele está cerceado por indicações pouco democráticas, e eu diria mesmo nada republicanas, né, nos nossos dirigentes. E essa é uma preocupação constante para os pesquisadores, que estabelece como meta, não só de vida, mas como meta dos seus trabalhos de pesquisa, cada vez mais ampliar a participação e ampliar o processo democrático dentro e fora da universidade. Porque nós estamos numa sociedade que está resistindo e construindo e reconstruindo e se redefinindo numa perspectiva da inclusão, numa perspectiva de um ambiente não só democrático, mas um ambiente de liberdade. Nós pensarmos numa jornada refletindo sobre a efetividade do microsistema é uma jornada que propõe, não é, o reconhecimento da pluralidade, o reconhecimento da liberdade de pensar e, principalmente, a participação de todos e todas. E, nesse sentido, eu quero dizer o quanto são bem-vindos todos os pesquisadores que estão participando dessa jornada e, principalmente, num esforço coletivo, num esforço solidário de apresentar trabalhos, apresentar novas construções doutrinárias, novas construções conceituais, numa perspectiva da eficácia social do microsistema do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos uma alegria imensa nessa data, porque, muito recentemente, nós vivemos a vitória, não é, da aprovação da Lei 14.181, e ela muito bem nomeada como Lei Cláudia Lima Marx, porque, se não fosse a nossa líder, nós não estaríamos aqui, com absoluta certeza, e os colegas haverão de concordar comigo, comemorando, nessa primeira jornada CDAA, a nova lei. Obviamente que nós estamos numa sociedade onde nós temos que pensar em todos os atores, em todas as injunções, em todos os consensos e dissensos inerentes a uma sociedade que se coloca como uma sociedade que vai criar, que vai propor, que vai produzir, que vai construir e zelar pela sua história. E aí, nessa história, nós vamos encontrar os vetos, os lamentáveis vetos dessa lei, mas eu não estou aqui para falar dos vetos, eu estou aqui para falar dos desafios que nós teremos durante toda essa jornada, no sentido de dar eficácia, no sentido de implementar, não é, todo o conteúdo da lei, independentemente, né, dele ter sido ou não objeto de veto da presidência. Ou seja, nós vamos, e é essa a minha expectativa, na prática, na construção do nosso dia a dia, e principalmente na realização das nossas pesquisas e dos nossos colóquios, das nossas jornadas, realizar a implementação, não é, de toda a lei do superendividamento, de todo o seu conteúdo original do superendividamento. Por quê? Porque nós temos uma doutrina que nos dá
essa salvaguarda, que nos dá esse resguardo, que nos permite, não é, construir e aplicar a partir de tantas categorias analíticas que a nossa doutrina, e aí a revista de Direito do Consumidor reúne, eu diria, a melhor delas, reúne inúmeros artigos e inúmeras reflexões importantes na perspectiva da eficácia dessa lei e, de um modo geral, na perspectiva de trazer à baila a dimensão simbólica e, principalmente, o conteúdo do microsistema do Código de Defesa do Consumidor. Nesse momento, eu queria chamar a atenção para uma conjuntura muito particular que estamos vivendo, todos nós brasileiros, uma conjuntura de vidas que podem ser perdidas e outras que vão ser garantidas, que têm sido garantidas. Nós estamos numa ascensão insensata e perversa de perda de brasileiros nessa pandemia, em razão não só de uma imprevisibilidade de uma conjuntura mundial, mas também em razão de uma conjuntura brasileira. E, nessa perspectiva, eu queria chamar a atenção para a questão dos vulneráveis e dos hipervulneráveis, né? E aí, lembrando como a professora Cláudia é visionária, que ela já inclui, e incluiu numa palestra, eu acho que já está nos seus textos, mais uma modalidade de vulnerabilidade, que é a doença, não é? Nós todos estudamos nessa fonte e, realmente, nós vamos encontrar, e eu trago aqui para vocês, para que nós possamos refletir ao longo dessa nossa jornada, sobre essa relação, esse nexo causal entre a morte, o falecimento em tempos de pandemia, uma proeminência de idosos falecendo, em dados da nota técnica do IPEA, mais de 70% são idosos, e esses idosos são chefes de família. Então, o que nós temos é uma vertiginosa ascensão do endividamento das famílias brasileiras e agora ainda mais agravado com essa conjuntura da pandemia. Eu não quero me alongar, nós temos uma narrativa maravilhosa do meu colega Guilherme Martins, da minha colega Clarissa Lima Costa. Então, eu apenas queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento. Fico à disposição para continuar o debate numa segunda rodada dessa mesa de abertura, mas trago como uma preocupação essa ascensão de falecimento de idosos e consequente agravamento do endividamento das famílias brasileiras nesses tempos de pandemia e de retrocesso de direitos sociais, que, contudo, não foram esses retrocessos inventados pela pandemia. Eles já estavam dados, já estavam em curso, nós todos sabemos disso, mas o fato é que agora a situação ela ganha uma dimensão e uma relevância em termos de empobrecimento da população e de mesmo fome da população, que faz com que nós tenhamos, não é, como intelectuais, nos colocarmos como intelectuais orgânicos, resistir e produzir na perspectiva da liberdade e na perspectiva da preservação dos direitos do povo brasileiro. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Rosângela Cavalazzi, por essa belíssima reflexão inicial das nossas jornadas. Agradeço muitíssimo as suas palavras. Implementar todo o conteúdo da lei é realmente um grande desafio, e essa jornada vem para colaborar, assim como as reflexões, os enunciados
aqui apresentados. Eu saúdo de forma especial o presidente do Brasilcom, o professor Fernando Martins, que está presente, também o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, da OAB Pernambuco, o doutor Joaquim Guerra, um grande defensor desta lei, que deve muito às suas engajadas participações frente ao Parlamento brasileiro. Permita-me, de público, fazer essa homenagem, não só ao colega, mas a toda a comissão, a professora Rosana Greenberg, enfim, todos os colegas de Pernambuco. Vejo aqui também de Pernambuco a professora mestre Fabiana Pérez, seja muito bem-vinda, e agradecemos muitíssimo a participação de tantas universidades e dos nossos institutos apoiadores. Então, antes de passar a palavra aos colegas que farão a palestra, para a sua saudação, passaria a palavra ao professor Fernando Martins, da Federal de Uberlândia, que também nos apoia, esqueci de mencionar no início, né? Para a sua saudação enquanto presidente do Brasilcom. Professor Fernando. Professora Cláudia, muito boa tarde, é um prazer estar com vocês hoje. Estou vendo a professora Rosângela, a professora Clarice, o professor Guilherme, a professora Fabiana, né? Nosso representante da OAB, a Rafael Costa, a Bárbara Prates, a Flávia do Canto, né? Ela é competentíssima, né? A Patrícia, a professora Patrícia Ângelo. Então, eu gostaria de dizer em nome do nosso núcleo diretor do Brasilcom, especialmente por todo o Brasilcom, que o que nos anima é a fé, professor, a fé no direito do consumidor. Isso é o que nos liga. E é por isso que eu quero deixar muito claro aqui a todos vocês que o Brasilcom não vai ficar quieto em relação aos vetos. Nós não encontramos juridicidade nos vetos. Cada vez que nós vamos relendo os vetos, nós encontramos alguma falha jurídica nos vetos. Veja bem, muito embora seja uma discricionariedade do presidente da República vetar por questões políticas, há toda uma construção de uma cultura jurídica de direito consumidor no Brasil desde a Constituição de 1988. Cultura essa que, inclusive, serviu de mote para a modificação da própria jurisprudência do Código Civil, nas questões da boa-fé, função social do contrato, entre outras situações. Então, nós da diretoria estamos encaminhando já um documento, tomara que a gente consiga terminar até o final dessa semana, nós estamos trabalhando muito e fortemente nessas estruturas de cultura jurídica de direito do consumidor para tentar retirar esses vetos. Ontem mesmo à noite eu falei com o senador Rodrigo Pacheco, eu não gosto desse clichê político, eu quero deixar isso bem claro, mas nós precisamos de ter um diálogo com os poderes, porque é assim que as leis são aprovadas. E há necessidade clara desses vetos serem derrubados. Por exemplo, muito embora, professora Cláudia, eu veja que o 54E ele tenha que ser derrubado, nós temos um princípio geral ali do crédito responsável que a senhora sabiamente colocou no 54A, 54B, 54C e D. Ali você tem um núcleo central do crédito responsável. Entretanto, nós temos que derrubar esse veto ao crédito consignado, justamente porque ali nós temos uma cultura da proporcionalidade, que já está aceita no Brasil há muito tempo, pela lei da impenhorabilidade, né, as próprias decisões do STJ, mantendo ali os 30%. Então, não faz sentido esse veto existir. Ele está na linha de contramão de toda a construção cultural, jurídica do direito do consumidor. Então, eu quero assim, deixar bem claro que esse vai ser o nosso caminho, nós não vamos parar, o projeto ele só serve e vai servir melhor na sua integralidade, né? E nós estamos partindo para isso. Agradeço a oportunidade de estar com vocês novamente. Hoje não pude estar mais cedo no curso de capacitação, professora, eu perdi a linda aula da professora Rosângela, né? Mas é porque eu estava numa missão do Ministério Público. Mas continuo, vamos avante. Muito obrigado, professora. Muito obrigada, somos nós que agradecemos essa importante participação do Brasilcom e apoio às nossas jornadas. Gostaria de comunicar também ao presidente que o IDEC, através da economista Ione, nos mandou também um documento sobre os vetos.
Então, eu proporia, como vamos fazer enunciados, que, além dos enunciados, a jornada aprovasse uma manifestação conjunta de todos sobre os vetos, incluindo o IDEC, o Brasilcom e os professores aqui reunidos. Acho que isto também seria um bom resultado das nossas jornadas. Faremos isso até sexta-feira, acho que com uma coincidência em relação à manifestação do presidente, né? O IDEC já nos mandou a colaboração, não é um texto completo, mas é um início de texto, e poderíamos fazer com a comissão de redação, a comissão coordenadora e as comissões de honra, um texto sobre os vetos que seria aprovado, então, por essas jornadas. Acho que isso reforça a bela luta que o Brasilcom está fazendo para a reversão desses vetos, né? Uma lei aprovada por tanta maioria no parlamento, é uma pena que tenha sido retirado nesses importantes temas. À tarde também temos discussão sobre isso e muitos enunciados focados nos vetos, em que agradeço muitíssimo, então, a participação do presidente do Brasilcom. Não sei se o presidente do IBDConte, o professor Tartuccio, está, professora Andréia, ou não ainda? Quando ele chegar, poderá se manifestar, então. Tá, eu aviso assim que ele entrar. Muito bem. Então, passamos a palavra à professora Clarissa Costa de Lima, pode ser, ou é o professor Guilherme? Professora Andréia, não sei se tem uma ordem. Pode ser a professora Clarissa. Pode ser a professora Clarissa, então, para que faça na frente. Palestra e colaboração, a reflexão sobre a Lei 14.181. Boa tarde a todos, agradeço inicialmente o convite à professora Cláudia Lima Marques, uma saudação especial à professora Rosângela Cavalazzi, que já tive a oportunidade de assistir a sua aula realmente brilhante hoje pela manhã, no primeiro curso de capacitação que o Brasilcom fez sobre o tema. Vejo muitos amigos aí na tela, então me permito cumprimentá-los, além do nosso presidente, claro, Fernando Martins, cumprimentar os amigos em nome da colega Sandra Montenegro, né, que nos assiste lá de Washington, porque não pude deixar de lembrar, alguém aqui tem no seu perfil ali a foto do prédio da linda Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje, com essa reunião, 12h30, a professora não pude deixar de lembrar, enfim, as nossas reuniões de pesquisa, quando eu e Sandra saíamos correndo, era 12h30, saíamos correndo da faculdade da PUC, na época, para nos reunir com a professora Cláudia, ali no Direito, onde ela nos abriu a porta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e onde depois pude fazer meu mestrado e doutorado. Muita coisa mudou desde então, né, professora, mas o que não mudou realmente foi ao longo de uma vida, foi o comprometimento da professora Cláudia realmente com a pesquisa acadêmica, mas com uma pesquisa que tenha impacto na política pública e que efetivamente traga melhorias e o aperfeiçoamento da legislação de proteção dos vulneráveis. Nesse sentido, eu acho que essa é uma jornada histórica, a primeira jornada de superendividamento e proteção dos consumidores, porque foi na Universidade Federal, foi com os estudos da professora Cláudia, que realmente esse tema despertou no Brasil. Ninguém falava no tema, embora nós já tivéssemos famílias endividadas, era ainda um tema tabu, e se a gente entrasse nos sites dos tribunais, enfim, fizesse uma pesquisa por superendividamento, a gente não achava nada, né? Então, foram os estudos com pesquisadores, como tantos que estão presentes aqui, liderados pela professora Cláudia, pela professora Rosângela, que participou das pesquisas, que possibilitaram que a gente aqui estivesse hoje com uma lei revolucionária e recém-sancionada. Eu vou tentar aqui compartilhar a minha apresentação aqui, deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ver?
Mas é uma breve apresentação, mas eu acho que a gente não pode deixar de situar que a legislação que nós temos hoje, ela não foi construída no vazio, né? Ela foi construída justamente do contraste, do conflito de várias ideias, como é de se esperar num ambiente democrático, né? Nós, com vários atores envolvidos, grupos interessados, com diferentes interesses, enfim. O que se debateu ao longo de mais de 10 anos no Congresso foram sempre, todo o tempo, foram questões relacionadas ao risco moral, à preocupação com que consumidores abusassem, porque teriam a falência, abusassem do crédito ou fizessem compras irresponsáveis, né? Aquele senso comum de que, se nós tivéssemos uma lei, os consumidores seriam irresponsáveis e imprudentes. É um senso comum que não está presente só no Brasil, ele justamente foi muito utilizado em tantos outros países que aprovaram suas leis de tratamento do superendividamento, porque ele é o professor Ian Ramos ensina, ele é um terreno fértil, ele cai muito bem, ele é usado pela mídia, né? E as pesquisas da Faculdade de Direito justamente demonstraram desde o início qual era o perfil do superendividado brasileiro, né? Que não era um perfil de um superendividado, enfim, desonesto, desleal, mas que era uma pessoa que estava preocupada com suas dívidas e cuja subsistência da família, inclusive, em muitos casos, comprometida, né? Se debateu também muito a questão da força obrigatória dos contratos, nós tentando demonstrar, enfim, que o tratamento do superendividamento não significaria descumprimento dos contratos, que não era uma licença, né, para deixar de pagá-los, que nós queríamos, pelo contrário, incentivar a cultura, né, do pagamento das dívidas. E aqui o senso comum a que eu me referia, e trouxe aqui algumas citações que encontrei em jurisprudência, para vocês terem uma noção, que já evoluiu muito, claro, mas a gente não pode, trouxe para lembrar que a gente não pode relaxar, que é um trabalho em construção e que a academia precisa estar atenta, né? Então, nós víamos na jurisprudência avaliações, julgamentos morais em torno do superendividamento das pessoas, alguns não merecendo a aplicação das normas de proteção do CDC, porque tinham se endividado e não eram ingênuos, não eram de baixa escolaridade, como se para se superendividar precisasse ser de baixa escolaridade, ou como se a instrução da pessoa fosse uma presunção de má-fé, né? E que preocupações como o superendividamento não pode servir de alforria para a liberação de compromissos conscientes e assumidos, de devedores que não teriam apresentado justificativa para empréstimos vultosos e que teriam também renda superior à média nacional, e que o superendividamento decorreria da ineficiência do autor em organizar suas finanças, enfim. Aqui, nessas situações, vocês já podem ver, né, todas as ideias, né, que podem permear o julgamento e a construção a construção que a gente faz do perfil do devedor, né? E que pode influenciar, sim, na política pública, né? E pode influenciar, bem ou mal, enfim, na jurisprudência, na sua interpretação. Então, eu trouxe, claro que isso é muito presente, nós temos muitas jurisprudências hoje reconhecendo e fazendo menção, inclusive, às pesquisas acadêmicas que comprovam que o superendividado brasileiro é um superendividado de boa-fé, né? Que se endividou porque perdeu o emprego ou renda, né? Mas eu trouxe esses exemplos aqui, que é para alertar que não podemos relaxar, mesmo tendo uma lei sancionada e aprovada, né? Ela precisa ser interpretada agora de acordo com os princípios do CDC,
né? Ainda bem, é lá que é o CDC que a lei atualiza, então, os princípios do microsistema e o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio constitucional, deve iluminar essa interpretação. E por isso será muito importante, segue sendo muito importante o papel da academia na construção aí dessa nova identidade do superendividado, né? Mostrando que é possível, como já fazem os europeus, seguir uma linha humanista e inclusiva, sem o estigma da falha pessoal, né? Esses são ensinamentos da professora Cláudia Lima Marques, do livro do Direito Privado e a Proteção dos Vulneráveis. É possível que o tratamento não seja conferido como uma punição e um abuso pelo uso do crédito, né? Lembro que na França, por exemplo, a construção, embora tenham lei, grande parte da construção do que eles chamam hoje do direito do superendividamento, ele foi construído pelos tribunais, interpretando, né, na interpretação da legislação. Então, acho que mais do que nunca será necessário que as pesquisas, e agora as pesquisas do perfil dos superendividados que recorrerão ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e ao Poder Judiciário, que as pesquisas, professoras, continuem sendo feitas e que os dados continuem sendo publicizados e divulgados, porque eles precisam orientar, né, a aplicação dessa nova legislação. Será um subsídio muito importante, assim como foi na França. A Corte de Cassação francesa foi a grande responsável pela construção de um direito solidário, né, no tratamento dos superendividados. Aqui eu trouxe como um exemplo, não é uma pesquisa acadêmica, mas foi exatamente por esse motivo que eu trouxe. Aqui é um resultado de uma pesquisa mais recente de mercado, uma pesquisa do SPC, de 2018, em que foram entrevistados 700 consumidores de todas as capitais do Brasil, pessoas que estavam devendo há pelo menos 3 meses, né? E que relataram toda aí essa gama de sentimentos e emoções, né, relacionadas à dificuldade que estavam vivendo em relação às finanças. Chama muita atenção, porque até então a gente encontrava essas pesquisas referentes à repercussão do superendividamento, a repercussão mais emocional e psicológica, são estudos de direito comparado. E essa pesquisa veio comprovar exatamente aquilo que nós já tínhamos constatado no atendimento empírico já há milhares de endividados, né? E o que a doutrina trazia veio comprovar realmente com consumidores brasileiros tinha uma série de medos de não conseguir pagar as dívidas, não conseguir parcelar as compras, não conseguir um novo emprego, sentimentos de insegurança, ansiedade, estresse, angústia, culpa, tristeza, vergonha, derrota e fracasso. Nas emoções, as pessoas estavam se dizendo que estavam mais irritadas, estavam de mau humor, alguns com dificuldade para dormir, menos vontade de socializar, de sair, alterações no apetite, ficavam desatentos, pouco produtivos, e inclusive comportamentos que chegavam às vezes a agressões físicas e ao consumo aí de né, cigarro, bebida e álcool. Então, eu acho que essa pesquisa, além da dimensão dos efeitos do superendividamento, ela também pode nos mostrar todos os benefícios que uma lei de tratamento pode proporcionar, né? Que é a redução das externalidades da dívida aí nas famílias e, às vezes, para o Estado também, né? E que são de difícil, esses sim serão de difícil mensuração, e aí fica o desafio, professora, porque, de alguma maneira, seria importante demonstrar como a resolução e o pagamento das dívidas, a reabilitação do devedor pode auxiliar, inclusive, no aumento da produtividade, né? O que pode significar ter um pai de família
né, com a sua autoestima recuperada, com mais tempo para cuidar dos seus filhos, né? As pesquisas do Canadá, por exemplo, mostravam que os lares de famílias endividadas eram os que mais tinham repetência ou crianças com dificuldade escolar. Entendeu? Então, vejam, os benefícios podem ser realmente enormes em se possibilitar uma saída, uma segunda chance para essas famílias. E aí fica a narrativa, na verdade, que venceu na tramitação dessa lei do superendividamento, foi justamente que o superendividamento merece um tratamento realmente inspirado no solidarismo, né, social, um tratamento que possibilite a sua reintegração social, né, e no mercado de consumo, e com uma atenção especial aí aos hipervulneráveis, né? E essa foi uma contribuição, foi uma narrativa que, sem dúvida nenhuma, ela veio diretamente da academia, né, para a legislação. E aqui fica uma pergunta, uma provocação: por que tratar o superendividamento? E eu fiz aqui elenquei apenas algumas legislações, são muito mais que essas, né? Mas por que tantos países estão legislando, né? Afora os benefícios, né, para o devedor de ser reabilitado e reinserido no mercado, nós também temos que considerar que os benefícios que isso vai trazer para a economia, é o próprio Banco Mundial que recomenda, né, que as legislações tragam uma saída, um tratamento. A sustentabilidade do mercado de crédito, porque quando as pessoas tiverem a chance de recomeçar e tiverem essa oportunidade, vai servir como um incentivo para que os fornecedores de crédito adotem, né, comportamentos de crédito assim, mais responsável. Agora, eu destacaria que nessa gama toda de legislação e outras mais que possam existir, fica aqui o meu desafio para quem conseguir encontrar uma lei igual à outra. Não existe. Isso que é o bonito, inclusive, no superendividamento, né? Que é um fenômeno que ele não acontece isolado, ele acontece dentro de uma realidade econômica, cultural, social, que é muito peculiar a cada país, né? Então, se nós incluirmos aqui mais 10 países, né, eu desafio quem vai encontrar uma lei igual à outra. Não existe. Né? E é por isso que nós estudamos praticamente todas elas, inclusive durante a nossa pesquisa com a professora Cláudia, e a legislação que a Comissão de Juristas propôs no Senado, ela também não é uma cópia de nenhuma delas. Ela se inspirou em algumas diretrizes, né? Mas não é cópia de nenhuma delas. Né? Então, nós vemos que na legislação do superendividamento, nós temos vários instrumentos de prevenção que foram usados pelo legislador europeu, mas que foram adaptados à realidade brasileira, e isso aconteceu também no que se refere, que é a parte que eu gostaria de debruçar melhor, também aconteceu no âmbito do tratamento do superendividamento. Na parte consensual e do processo, né, foi um modelo, um design construído para a realidade brasileira. Teve inspiração na França? Teve inspiração na França, porque se deu ênfase ao plano consensual de pagamento. Né? Então, e nós achamos que para a realidade brasileira seria importante a ênfase na conciliação. Né? Então, se fez uma grande aposta aqui na conciliação, inclusive que poderá ser realizada, né, no Poder Judiciário, no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, mas na conciliação com um plano de pagamento que possibilite o reembolso das dívidas. E assim nós conseguimos, inclusive, superar aqueles obstáculos do risco moral, enfim, porque devedores desonestos ou que não queiram pagar suas dívidas não vão recorrer
ao judiciário, né, pedindo a sua renegociação, procurar arrolar os seus credores para justamente efetuar o pagamento das dívidas. Então, com isso, eu acho que nós vencemos aquele primeiro e grande obstáculo, né, que se colocou. Um segundo aspecto que eu gostaria de destacar justamente esse procedimento, é um procedimento bifásico, ele tem duas fases, porque a conciliação é obrigatória, a porta de entrada, mas se não houver conciliação em relação com os credores, com quem não houve conciliação, poderá sim, a pedido do consumidor, ser aberto, daí sim o processo por superendividamento, que é a fase judicial. Né? E aqui uma preocupação com o mínimo existencial, digamos assim, é o conceito, o princípio que ele ilumina toda a fase, toda a parte da prevenção da lei, mas também aqui no momento do tratamento, ele deve ser observado tanto na construção do plano consensual, como, se for o caso, na fase judicial, no plano de pagamento compulsório que o juiz faz, ele terá obrigatoriamente que ser observado. Né? E há um incentivo aqui aos núcleos de conciliação e mediação dos conflitos oriundos de superendividamento. Né? Na verdade, esses núcleos, o incentivo à criação desses núcleos é o reconhecimento justamente de que o fenômeno do superendividamento não é meramente jurídico, né? E que, então, ele, por sua especialidade, por sua complexidade, por uma natureza distinta que tem dos demais conflitos mesmo de consumo, né? Ele merece um tratamento especial, o que significa dizer um tratamento integral, que o consumidor possa ser atendido por uma equipe, né? Preferencialmente uma equipe interdisciplinar, né? Antes de chegar naquele momento da conciliação. E aqui um breve resumo do que nós precisamos saber sobre a conciliação. Quem pode requerer? Essa é uma pergunta que costumam fazer. É só o consumidor, tem que ser uma iniciativa dele. Onde é que vai acontecer essa conciliação? A lei incentiva a criação desses núcleos, mas os tribunais ainda estão se organizando. Alguns já tinham, né? Esse tipo de atendimento, e foram justamente os que serviram de modelo para esse procedimento que foi adotado na lei. Né? Então, aqui em Porto Alegre, nós temos o Sejusc Superendividados, que já faziam um atendimento diferenciado pré-processual aos consumidores. Na Bahia, também o projeto de superendividamento. No Paraná, tem também um atendimento no Poder Judiciário, eu me refiro a um atendimento especializado em São Paulo, enfim. Alguns tribunais estão, com esses núcleos, estão submetidos, ligados à estrutura do NUPEMEC, né? Então, são sejusques temáticos, enquanto outros têm esses núcleos ligados à estrutura dos juizados especiais, né? Mas o fato é de que é um novo modelo, né, de tratamento do conflito, né, interdisciplinar, com possibilidade de atendimento psicossocial e atendimentos individuais com análise da situação econômica e financeira de cada um desses endividados, né, antes da proposição de medidas na audiência de conciliação. E aí, sim, gostaria de destacar aqui quais as dívidas que podem ser renegociadas. O projeto de lei fala em dívidas de consumo. A versão anterior, não a sancionada, era um pouco mais clara, porque até deixava excluída, deixava claro que estavam excluídas dívidas de alimentos, dívidas fiscais, né? Agora não consta essa exclusão expressa, mas esse tipo de dívida, por não ser de consumo, então, elas não farão parte, né, da renegociação. E alguns contratos de consumo, como aqueles que eventualmente tenham sido celebrados por um consumidor de má fé, ou seja,
que dolosamente não tinham o propósito de realizar o pagamento, esse não vai se beneficiar do procedimento, e ficou de fora aqui dívidas de consumo, crédito com garantia real de financiamento imobiliário e crédito rural. Financiamento imobiliário, eu lembro que eram dívidas mais complexas, enfim, poderiam trazer menos celeridade ao procedimento e tal. Do crédito com garantia real, essa exclusão foi feita durante o processo legislativo, né? Havia um interesse do setor, enfim, dos fornecedores, e que esse tipo de crédito ficasse excluído. Infelizmente ficou. Daqui para frente a gente vai ver o impacto que isso vai ter ou não nas renegociações, né? Mas o fato é que créditos com garantia real, então, muito embora não possam ser renegociados, né? A parte preventiva dos deveres de informação, esclarecimento, conselho ou empréstimo responsável, a esses se aplicam. Então, sobre isso, inclusive, o presidente Fernando Martins fez um enunciado específico e, como promotor atuante, que inclusive já está atuando aí na fiscalização de publicidades, né, que foram feitas já após a entrada em vigor da nova lei de créditos com garantia real, que não observaram o dever de informação adequado. Bom, todos os credores devem estar presentes. Aqui sim uma peculiaridade justamente do nosso modelo, né, que foi desenhado para que todos estejam presencialmente, que estejam juntos na mesma sessão de conciliação, né. Pode ser sim por procurador, desde que tenha poderes para transigir, mas todos devem estar presentes, porque é somente assim que a gente conseguiria montar um plano que seja um plano conjunto de pagamento, com renegociação de todas as dívidas, sem prejudicar o mínimo existencial, né? Agora, com a lei, se algum credor se ausentar, né, e não comparecer sem nenhuma justificativa, haverá sanção, justamente como incentivo para que todos participem dos planos consensuais de pagamento e flexibilizem as suas propostas, né? O que vai acontecer com esses credores? A dívida dele, em relação à dívida deles, fica suspensa a exigibilidade dos encargos e a exigibilidade do próprio débito, né? Eles não poderão cobrar se não comparecerem na audiência de conciliação, e ainda há uma sanção mais forte, que talvez a gente tenha dificuldade de empregá-la, mas ela está ali e é possível, sim, se essa dívida do credor ausente for uma dívida conhecida, se o consumidor souber qual é o valor, né, da dívida naquele dia, enfim, tiver um valor certo, esse credor poderá ser submetido ao plano de pagamento. Ainda que ele não esteja ali presente, que ele não tenha feito nenhuma proposta, ele pode ser incluído nesse plano coletivo, né? E em relação àqueles que não fizerem acordo, aí sim, nós passamos para a segunda fase do tratamento do superendividamento, em que é a fase judicial do processo. Mas eu acho que nessa fase, além das consequências, a gente pode destacar aqui o conteúdo do plano. Esse plano, naturalmente, como é um plano de conciliação, ele vai envolver o parcelamento de dívidas, né? Não houve a recepção aqui na legislação do perdão das dívidas, né? Que segue o modelo Fresh Start, presente em algumas legislações no direito comparado. Essa foi uma opção do legislador, né? Não perdoar as dívidas, justamente para incentivar a cultura, né, do pagamento. Mas é importante que esse plano faça referência aí à questão do nome do consumidor em bancos de dados. Isso é vital, porque uma lei que tem como objetivo a inclusão social e a reinserção do consumidor no mercado, é importante que haja uma deliberação, né, após a renegociação daquela dívida do prazo, em que o nome do consumidor sai, então, desses cadastros. No processo por superendividamento, que é a segunda fase, somente em relação aos credores que não conciliaram,
acho que pelo tempo apertado, mas o que a gente pode destacar aqui é justamente as grandes linhas. Primeiro, credores que não participaram do acordo, né, vão receber só depois. Quer dizer, então, primeiro se privilegia, né, os credores que fizeram o acordo. Os demais recebem depois. Recebem depois e estão sujeitos, aí o juiz vai analisar, né, cada contrato, verificar se há presença assim, de cláusulas abusivas, né, vai verificar também se os deveres de informação, de esclarecimento, de conselho, que estão lá na parte preventiva, se eles foram observados pelo credor, né? Se não foram, nesse momento aqui do processo por superendividamento, o juiz, eu entendo que nem só pode, como deve aplicar as sanções de perda de juros e encargos, né? Sem prejuízo, inclusive, de indenizações por perdas e danos que estão lá previstas no parágrafo único do artigo 54D, desculpa como estou errada aqui, é no artigo 54D, as sanções. Então, há alguns limites objetivos também que a lei traz, do prazo máximo de pagamento da primeira parcela, quando o juiz constrói esse plano aí, compulsório, mas eu acho que a mensagem que fica aqui, que é importante nesse momento de recém-aprovação da lei, quando se fala no processo por superendividamento, não é um concurso de credores. A mensagem que fica aqui numa lei de inclusão e que tem como princípio norteador o crédito responsável, preservação do mínimo existencial, né, ela autoriza que os credores, no processo por superendividamento, sejam tratados de forma desigual, assim como faz a legislação francesa. Então, será considerada assim, deverá ser, né, tanto na imposição das sanções, quanto na ordem de pagamento desse plano compulsório, deverá ser considerada a conduta de cada credor no momento da concessão do crédito, e é sobre isso um dos enunciados que eu preparei, e também a sua conduta em relação à colaboração que teve ou não, né, na renegociação da dívida. Quer dizer, embora ele não tenha participado do plano consensual, ele trouxe alguma proposta, ele foi flexível ao acordo, ele estava disposto a reduzir juros, ou ele foi um credor que assediou o consumidor no momento da contratação, que não informou adequadamente, que não entregou a oferta prévia, ou, que pior, concedeu um crédito que era evidentemente superior à faculdade de reembolso daquele consumidor. Nesse momento, tudo isso será avaliado, então, pelo juiz do processo por superendividamento. Aqui, para finalizar, nós construímos aqui com a professora Cláudia, na verdade, é um fluxograma para que vocês consigam ter uma visão melhor, né, de todo o procedimento. O que constou em azul é a fase da conciliação e o que está em amarelo é o processo por superendividamento, a fase judicial. Então, em azul, lá começa um requerimento do consumidor que procura, né? Aqui foi pensando ele procurando o judiciário, mas ele pode procurar, claro, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, pedindo a conciliação das suas dívidas. Então, ele é entrevistado, né, com um formulário padrão, que, aliás, os serviços que já estão em andamento utilizam o formulário padrão do Observatório de Crédito de Superendividamento, que foi feito com base nas pesquisas da URGS, onde são levantados ali todos os dados socioeconômicos, né? E aí os credores são intimados para uma sessão para a sessão de conciliação do 104A, né? E aí surgem as três possibilidades. Pode acontecer, nesse momento da conciliação, um acordo com todos os credores, e aí o juiz vai homologar, e se for o caso oficial, o INSS, se um dos créditos renegociados for um consignado,
e oficiar também um banco de dados informando qual a data da exclusão do nome do cadastro negativo. O acordo também pode ser parcial somente em relação a alguns credores, situação em que o juiz vai homologar o acordo em relação aos credores que negociaram, né? Em relação aos credores que não participaram do acordo, aí sim o consumidor poderá pedir a instauração do processo por superendividamento, né? E o acordo pode ser inexitoso, né? Embora com a presença dos credores, pode ser que não saia um acordo, um plano consensual de pagamento, e aqui, nesse caso, também o consumidor vai poder pedir a instauração do processo por superendividamento, né? Que o processo por superendividamento do amarelinho é aquele que nós acabamos de ver que o juiz vai estar autorizado a revisar, integrar os contratos e aplicar as sanções do artigo 54D, né? Todos os credores, nesse momento, eles vão ser citados, tem o prazo de 15 dias para contestar. Havendo necessidade, se faz a instrução com possibilidade de nomeação de um administrador, e a sentença final é aquela que fixa o plano judicial compulsório, né, após a revisão dos contratos. Aqui é uma observação importante que quando inicia esse processo por superendividamento, né, de ofício o juiz vai ter que determinar a suspensão automática aí em relação das dívidas em relação àqueles credores que não conciliaram, né? De modo para que aqueles que não conciliaram não lucrem, né, com o seu comportamento, com a falta de colaboração, enfim, no processo. Vocês vejam, então, que o processo por superendividamento é um procedimento aqui especial. Tenho visto algumas discussões sobre o cabimento ou não dele no juizado especial. Então, em relação a isso, eu não vejo como um procedimento especial tramitar no juizado especial, que historicamente, né, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, nem as revisionais, eles são competentes para analisar, mas o procedimento especial, se não me engano, pelo artigo 54, 52, enfim, da lei do juizado especial, ela traz expressa o fato de que o processo deve ser extinto quando o procedimento for incompatível com o procedimento da lei dos juizados. E me parece que aqui esse procedimento do processo desenhado pela nova lei é incompatível com a lei dos juizados. Então, não é uma questão principiológica, mas apenas eu realmente não sei como superar esse obstáculo para fazer uma defesa de que esse processo possa tramitar nos juizados. Eu acho que esse processo, ele vai tramitar, né? Independente de haver necessidade ou não de perícia ou nomeação de administrador, mas esse processo, ele deve tramitar nas varas cíveis, né? Mas, então, eu finalizo aqui, porque eu acho que já me alonguei demais, mas então com esse fluxograma que nós construímos aí para deixar um pouquinho mais claro o que vai acontecer nesse processo. Obrigada a todos, fico à disposição. Muito obrigado, somos nós que agradecemos esta muito interessante, brilhante palestra que nos mostra as dificuldades também desta lei, mas, ao mesmo tempo, a sua beleza, essa virada de Copérnico, né, na procura, justamente, dessa dignidade da pessoa humana que deve iluminar as soluções. E agradeço também que, no espírito da nossa jornada, trouxe colaborações práticas, né, com fluxograma e outras soluções bem concretas para levar, enfim, a nossa interpretação mais adiante, de forma muito pedagógica, e agradeço muitíssimo. Bem, agora temos, para finalizar esse momento de reflexão e sugestões, a palestra do nosso vice-presidente do Brasilcom, o professor Guilherme Magalhães Martins. Pergunto se o professor Tartucci, do BDCOM, já está presente. BDConte. Professora, eu acho que ainda não, eu até dei uma olhada aqui então, agora. Perfeitamente, talvez venha no
a finalização ou hoje à noite na leitura dos enunciados. Então, Isso. professor Guilherme, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todos. Inicialmente, eu saúdo a nossa liderança na pessoa da professora Cláudia Lima Marques. Saúdo também a querida professora Rosângela Nardelli Cavalazzi e na organização do evento, a professora Andréia e a professora Flávia, certamente, que direcionaram tão bem essa jornada Sidemp Urbis. É muito difícil falar sobre o tema depois da Clarissa, que já esgotou diversos aspectos. Eu fiquei nessa tarefa indigesta que me colocaram. Depois, falar sobre superendividamento depois da Clarissa, que é uma das mães do tema. Mas tentarei me sair bem aqui dentro do possível. Começo dizendo que, nos últimos tempos, essa lei 14.181, pode-se dizer, foi um dos grandes avanços, certamente, dos últimos 15 anos no direito do consumidor, que está retornando ao papel que lhe foi dado nas suas origens de contradireito. Se nós formos situar o direito do consumidor lá nos Estados Unidos, nos anos 60, era um verdadeiro contradireito, era uma verdadeira reação, era algo que surgia embrionariamente, e com esses movimentos neoliberais de law and economics, vende tudo, a ausência do Estado, nós presenciamos um movimento que aqui no Rio de Janeiro, que gerou a grita de toda a sociedade, que querem vender o Palácio Gustavo Capanema, um ícone nacional, Palácio Gustavo Capanema, projetado por Le Corbusier, que foi o antigo Ministério da Educação e Cultura. Querem vendê-lo a preço de banana, entregá-lo para a iniciativa privada, o que gerou a grita até do Estado e da Assembleia Legislativa que pretendem adquiri-lo. Enfim, tomara que seja dada uma destinação nobre para um prédio que, se nas palavras do presidente da Academia Brasileira de Letras, não pode ser vendido, porque seria algo semelhante ao governo italiano querer vender o Coliseu, tamanha sua importância para a cultura nacional. Por lá estiveram poetas como o Carlos Drummond de Andrade, que foi secretário executivo do Ministério da Cultura. Cartola foi flanelinha e depois servia café ali para o ministro Gustavo Capanema, para terem uma ideia da importância histórica, artística e cultural do prédio, que tem painéis de Portinari. Enfim, não é algo que não possa ser entregue assim. Eu começo essas breves palavras com uma citação de Rudolf von Ehring, A Luta pelo Direito, justamente para registrar essa evolução histórica que levou à Lei 14.181. Momento em que ele diz que todas essas grandes conquistas que se devem registrar, como a abolição da escravidão, a eliminação dos servos, a liberdade da indústria, não poderiam ser possíveis, muitas vezes, sem até derramamento de sangue. E o direito é como Saturno devorando seus próprios filhos. Renovação alguma lhe é possível sem romper com o passado. Muitas vezes estaremos diante de situações difusas, coletivas, que envolvem a vitimidade de grupos, categorias, massas da sociedade. Estaremos diante de situações, e até o enunciado que eu propus, juntamente com o professor Reichelt, nessa jornada, se refere à questão do acesso à justiça, o devido processo legal. E existe uma referência aqui que nós fizemos a um dispositivo da Lei 14.181, que é o artigo 51, inciso 7, que considera nulas as cláusulas que condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário. Devemos lembrar sempre a garantia do acesso à justiça como direito fundamental, evitando-se essas garantias seguidas de impor obstáculos de acesso ao judiciário e à ordem jurídica justa através de modelos alternativos de conflitos extrajudiciais, plataformas, ODRs, lembrando também a norma constitucional, a cláusula pétrea do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. Então, eu vou ler aqui a nossa proposta de enunciado, será apresentada mais tarde, mas apenas reforçando. Apresentei junto com o processualista Luiz Alberto Reichelt, professor da PUC do Rio Grande do Sul, no sentido de que esse dispositivo, o artigo 51, inciso 17, do CDC, introduzido pela Lei 14.181, densifica os direitos fundamentais de acesso à justiça e à tutela da defesa do consumidor em juízo, de modo a impedir que o emprego de meios alternativos de solução de litígio em âmbito judicial ou extrajudicial, sejam eles baseados em soluções analógicas ou digitais, possa servir como condição ou forma de limitação de acesso do consumidor ao poder judiciário, sob pena de ofensa à proibição de retrocesso social. É uma questão de proibição do retrocesso que está se tentando impor e que parte do poder judiciário está cumprindo, infelizmente. O endividamento está, como bem disse a professora Clarissa, endêmico na sociedade. Diversos bens de consumo já inerentes ao nosso dia a dia fazem parte desse endividamento, entendido como normal. E o Brasil é o país das parcelas, tudo é comprado a prazo, desde artigos de luxo até carros, passagens aéreas, até através daquela frase "quer pagar quanto?", que entrou no imaginário das pessoas. E para Jean Baudrillard, o crédito, sob aquela cor da gratificação e facilidade de crédito, abundância, liberta dos velhos tabus da poupança e constitui um processo disciplinar de extorsão da força de trabalho e de multiplicação da produtividade. Então, o crédito tem suas vantagens, mas aqui, fazendo uma citação à professora Cláudia Lima Marques, ele pode se apresentar como duas faces, assim como Janus. Eu, na palestra do curso de capacitação do Brasilcom, semana passada, eu fiz essa citação, faço novamente, essa alegoria do Janus, o deus romano de duas faces do crédito. Ele pode ter uma face sorridente, como pode ter uma face triste. Pode ter uma face de exclusão social, de miserabilidade, de excesso de dívidas, estagnação econômica. É aquela linha tênue que separa o endividamento do superendividamento, o empreendedorismo da servidão, o crescimento econômico da quebra financeira. Há quem diga, quem deve tem, mas eu preferia dizer quem deve teme. Essa deve ser a palavra. E, na metáfora proposta pela nossa professora Cláudia, endividamento e crédito são duas faces de uma mesma moeda, que só é produtiva, só sorri quando está na vertical e em movimento, ou seja, quando ela gira e mostra ao mesmo tempo as duas caras. Esse movimento perpétuo, esse equilíbrio, essa moeda de pé, é muito difícil de conseguir. Quando muitas moedas caem ao mesmo tempo, isso acaba desacelerando a economia. E é verdade que, a partir do ano 2000, a ascensão da classe trabalhadora, o acesso ao crédito, com diversas pessoas da classe C e da classe D, agravou o superendividamento, porque isso não foi acompanhado da devida educação para o consumo. Diversas pessoas foram incluídas naquele momento, mas depois foram excluídas. A sociedade de consumo virou as costas para elas, de forma reprovadora, inquisitiva, como infelizes que não souberam administrar suas finanças. Um exemplo do que deveria ser evitado. Então, o consumidor faz parte de um jogo de que está na posição de dono de um objeto que não é seu, na verdade. Ele usa algo que é do credor e gera falta para o mínimo existencial. E o superendividamento é um problema originariamente econômico que tem uma solução política. O Estado vai intervir em uma relação contratual, tornando-a triangular, e isso decorre um efeito derrogatório. Uma economia de endividamento provoca o enfraquecimento das noções de força obrigatória, termo, exigibilidade e execução das obrigações.
Sophie Guidara ensina que o superendividamento não se confunde com a noção de insolvência, que se constata de maneira instantânea. Por isso, deve-se considerar apenas as dívidas vencidas e aquelas a vencer. Um superendividamento em germe pode justificar a abertura de um procedimento se ele já for perceptível, em razão de um evento futuro e certo, suficientemente próximo no tempo, que indique a ocorrência de uma diminuição de rendas ou um aumento de despesas. Então, o consumidor superendividado pode e deve ser protegido pelas ações estatais, tendo em vista aquele objetivo fundamental da Constituição de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Da mesma forma, aquela fase judicial do tratamento do superendividamento vai implementar o direito fundamental do acesso à justiça, preservando a dignidade da pessoa humana. O pressuposto é de que o ordenamento jurídico tem na pessoa humana seu ponto de partida e seu destino final determina que se atrai ao patrimônio superendividado do indivíduo toda disciplina de recuperação ao estado econômico crítico. Então, não se pode alijar da pessoa um patrimônio mínimo material para seu projeto de vida. Segundo pesquisa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a grande maioria dos casos de superendividamento estão ligados ao crédito consignado, ultrapassando 41%. Em segundo lugar, vem o cartão de crédito, com 18%. Dentro da Lei 14.181, os principais aspectos são a informação, no 54B, as vedações, no 54C, e os deveres de prevenção, no 54D, sujeitos a sanções do parágrafo único, quais sejam redução dos juros, dilação do prazo de pagamento, perdas e danos patrimoniais e morais ao consumidor. O que nenhuma publicidade, nas palavras de Bauman, declara abertamente, deixando a verdade a cargo das mais sinistras premonições dos vendedores, era que os bancos credores realmente não queriam que seus devedores pagassem suas dívidas. Se eles pagassem com diligência seus débitos, não seriam mais devedores. E o paradigma da confiança nos desafia mais uma vez. Aqui no Rio de Janeiro, eu tive a felicidade de atuar em um caso paradigmático, que foi objeto de um artigo na revista de Direito do Consumidor, envolvendo 26 ações civis públicas movidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em litisconsórcio com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Porque durante a crise financeira do Estado do Rio de Janeiro, entre 2016 e 2017, o que aconteceu é que o Estado do Rio parou de pagar aos servidores, até parcelou os pagamentos dos servidores, muitas vezes. E acontece que diversos servidores, até atendendo a um conselho do próprio governador Pezão, na época, passaram a contrair empréstimos consignados. E acontece que os bancos, valendo-se de uma cláusula contratual, passaram a tomar em dobro o valor da prestação. Tomavam na conta do servidor público e tomavam depois quando vinha a remuneração. Uma cláusula leonina, autorizada pelo contrato, abusiva, que lembra muito a figura do banqueiro Shylock em O Mercador de Veneza, de Shakespeare, uma libra de carne. E justamente essa cláusula foi considerada abusiva e nula pelo Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Conseguimos derrubá-la em primeira instância, foram 26 sentenças da segunda vara empresarial, que fixou diversas obrigações de fazer e de não fazer, inclusive de retirada de cadastros restritivos do SPC, Serasa, de não cobrança e fixação de danos morais coletivos para cada instituição financeira em R$1 milhão, um valor considerável até, que foram reduzidas na segunda instância em sede de termo de ajustamento de conduta. E isso deu origem a uma instrução da FEBRABAN para que as instituições financeiras não voltassem a
praticar tal conduta, e também até mesmo a lei estadual 7553, de 12 de abril de 2017, que vedou essa prática causadora de superendividamento aos servidores públicos ativos e inativos fluminenses. Artigo 1º. As instituições financeiras do Estado do Rio de Janeiro ficam proibidas de descontar automaticamente das contas correntes as parcelas relativas a empréstimos consignados quando o desconto já tiver sido realizado na respectiva folha de pagamento dos respectivos servidores públicos ativos e inativos, aposentados e pensionistas. Dentro da Lei 14.181, eu destacaria como princípios da Política Nacional das Relações de Consumo os incisos 9 e 10. Inciso 9, o fomento das ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores. E o artigo 10, no sentido da prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. E dentro do artigo 5º, que é o artigo dos instrumentos da Política Nacional das Relações de Consumo, os incisos 6 e 7, o 6, a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural. E 7, instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento. E lembrando que o dever de informação do fornecedor é um importante meio de prevenção do superendividamento, vai aparecer no 54A, e a noção de conexidade é muito importante também. Muitas vezes, se uma atividade é de consumo, acaba por contaminar as demais. Segundo Nelson Nery Júnior, os contratos intermediários, que eram um elemento de ligação entre os negócios sucessivos, perdem sua autonomia econômica em benefício de um tratamento unitário que leva em conta a linha negocial que vai de uma ponta a outra, e isso aparece no 54F, na conexidade, coligação, interdependência entre um contrato principal de fornecimento de produto e serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento. Eu destacaria especificamente alguns vetos que foram feitos no 54E. No 54E, em primeiro lugar, a questão do teto dos contratos em que o modo de pagamento da dívida envolva autorização prévia. A soma das parcelas reservadas não poderá ser superior a 30% da remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo ser acrescido 5% para despesas contratuais de saque por meio de cartão de crédito, um veto que não se justifica. Da mesma forma, o 54E, parágrafo 2º, sobre o prazo de arrependimento no crédito consignado, que somente enfraquece já uma outra norma, que é uma norma tradicional do nosso direito, que é do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Como já foi relatado aqui, tem algumas instituições financeiras que, para fugir da vedação do artigo 104, parágrafo 1º do Código da Lei 14.181, no sentido da exclusão da repactuação de dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, estão oferecendo os contratos com garantia de imóvel. É verdade que esse tipo de garantia sempre houve, tá? Sempre houve, há bastante tempo, é regulamentada, mas com taxas mais convidativas. Tem uma instituição oferecendo por 0,94% ao mês, por exemplo. As taxas caíram para esse tipo de empréstimo. Inclusive, o doutor Fernando Rodrigues Martins instaurou um procedimento sobre isso, e é uma situação para ser apurada, aparentemente é uma burla à lei. E, no mais, a doutora Clarissa, sobre a fase do tratamento, já esgotou o tema, realmente eu não teria mais o que falar. Vou, em homenagem ao Palácio Gustavo Capanema e ao seu destino ameaçado, eu vou citar Carlos Drummond de Andrade, A Rosa do Povo, num poema chamado Nosso Tempo.
Este é um tempo de partido, tempo de homens partidos. As leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Obrigado. Muito obrigado, professor Guilherme Magalhães Martins, por essa também brilhante palestra que nos mostra a importância de estarmos juntos e justamente muito atentos, né, à eficácia dessa lei, à sua eventual burla, e também a importância do capítulo sobre a prevenção do superendividamento, com normas claras, pedagógicas, sobre esse reforço da informação ao consumidor, e agradeço muito o seu esforço e também a sua brilhante palestra nesse tema tão importante para nós. Queria agradecer a todos, né, que abrilhantaram, mas especialmente fazer uma saudação especial aqui à professora Keila Pacheco, da Universidade Federal de Uberlândia, que está conosco e mandou excelentes, nos ajudando, né? Mandou excelentes enunciados, a professora Ana Paula Atz, ao professor André Schmidt, da nossa instituição, que também mandou excelentes enunciados, e a presença do professor Antônio Carlos Effen, da PUC Paraná, nosso líder da OAB Paraná. Eu já fiz aqui menção à importante contribuição da Ordem dos Advogados do Brasil, a aprovação dessa lei, que não seria possível sem o engajamento, a luta e as reflexões importantíssimas, no caso do professor Effen. Receba, por favor, professor Effen, todas as nossas homenagens e agradecimentos, que transmita também a querida Laís Bergstein e todos os colegas da engajadíssima comissão da OAB, de Defesa do Consumidor do Paraná, que também preside, né? Por favor, esperamos também contar com seu apoio agora na luta pelos vetos, né, na reversão dos vetos. Estamos esperando para esta sexta-feira contribuições, eventuais textos, e que podem ser enviados, então, para a comissão coordenadora, para que, unindo todos eles, possamos enviar como contribuição dessa jornada ao Parlamento brasileiro, e na esperança, né, da reversão dos vetos. Então, na sua pessoa, um pioneiro da defesa do consumidor, eu faço essa homenagem a todos os professores aqui que nos acompanham, não é? Também a professora Cíntia, que está aqui, que mandou excelentes enunciados, muito obrigada, a professora Andréia também. Bem, eu passo novamente a palavra, agradecendo a todos, a professora Andréa Rangel e a professora Flávia do Canto, para que iniciemos esse debate. Por favor. Muito obrigada, agradeço novamente aos palestrantes, né, a professora Rosângela, a professora Clarissa, ao professor Guilherme. Tem sido um momento, né, muito frutífero, né, um momento dessas discussões e de aprendizado, né. Eu acho que todas as palestras, né, elas têm sido nesse momento, né, de enriquecimento. Então, eu reforço aqui o agradecimento aí à professora Cláudia, né, ao professor André, a professora Vicky Simone Bax também está presente aqui da URGS, que são, né, tanto o professor André quanto a professora Simone, eles também compõem, né, a nossa comissão científica, né, estão auxiliando aí nos grupos de trabalho, né, então, eu aproveito aqui também para agradecê-los pela colaboração. E reforço também sobre os enunciados, professora Cláudia, né, como você havia mencionado, então, reforço, né, os agradecimentos também a todos que colaboraram, que enviaram as suas sugestões, suas propostas de enunciado. Então, hoje, às 19 horas, então, a professora Rosângela e o professor Fernando Martins, né, gentilmente estarão presentes, né, para a gente poder apresentar aí esses enunciados, então, a partir, né, dos debates que nós conseguimos fazer, né, professora Cláudia, né, claro, sempre aí com a participação da professora Cláudia, e como, né, já foi dito, né, a nossa lei do superendividamento, né, a lei Cláudia Lima Marques, né,
Então, sem dúvida, a professora Cláudia, né, fazendo, né, participando, né, ativamente aí desses enunciados, eu acho que eles irão colaborar bastante com toda, né, essa interpretação e aplicação da lei. Como a professora Clarissa falou, né, e o organograma dela é maravilhoso, né, e super detalhado, e as dificuldades, né, eu lembro da professora Flávia também comentando, né, perguntando, né, se a lei do superendividamento, se ela é aplicada, né, a pessoas físicas, né, e a professora Clarissa até mencionou isso aí na apresentação, então eu acho que desde essa questão bem inicial, né, até pontos mais delicados, então os enunciados eles irão auxiliar a todos, né, a todos com essa interpretação. Bom, eu acho que as exposições elas enriqueceram bastante, mas eu gostaria de perguntar, eu acho que, né, na verdade, conversar um pouco aqui, eu acho que pelo adiantado da hora, eu acho que vai ser mesmo algo para a gente, né, para poder fazer essa finalização. Mas eu gostaria de saber da professora, queria conversar um pouco com a professora Clarissa, né, sobre isso. Eu acho que ela que participou, né, junto com a professora Cláudia aí, né, desde o início, né, como ela mencionou, né, quando não tinha nada aí do superendividamento. Na verdade, dois pontos, né, sobre o que, né, na sua visão, professora Clarissa, assim, o que teria de maior, né, o que você acha que vai ser o maior desafio né, na lei, na aplicação, toda a aplicação da lei. E uma questão que eu vou trazer, professora Cláudia, e aí eu vou pegar um pouco como nosso evento preparatório, nós tivemos algumas perguntas e não podemos solucionar todas. Uma pergunta, na verdade, um ponto apareceu bastante que foi relacionado à boa-fé, né, a questão da boa-fé que nós precisamos identificar, né, que é um dos critérios desse consumidor superendividado. Então, professora Clarissa, não sei se, né, e aí eu acho que isso também fica aberto aí tanto para a professora Rosângela quanto para o professor Guilherme, também essa questão da identificação disso, da boa-fé desse consumidor superendividado. Isso, professora Cláudia, eu estou trazendo aqui uma pergunta lá do evento preparatório, na verdade, que tinham algumas perguntas sobre isso, a senhora chegou até a mencionar, mas eu estou trazendo esse ponto de novo, que foram, se eu não me engano, umas 4 perguntas específicas sobre isso. Tá? Então, não sei se a professora Clarissa gostaria de começar, depois a professora Rosângela e o professor Guilherme. Posso começar? Agradeço as perguntas, Andréa. Eu acho, como tinha dito na minha fala, que um dos primeiros desafios vai ser aí dar vida à lei, né, na jurisprudência. Agora a gente vai ver como é que vai se comportar. Nós temos nos tribunais estaduais e também no STJ, enfim, mas já tínhamos nos tribunais estaduais uma jurisprudência incipiente, aplicando o princípio do empréstimo responsável em decorrência da boa-fé objetiva, do dever de mitigar, dos credores de mitigar o próprio dano, enfim. Agora nós temos o princípio do crédito responsável expresso na lei, né, e que pode mudar, deve mudar a direção de muitas decisões, que inclusive com a aplicação das sanções, né, do artigo 54D, aquelas da perda dos juros, dos encargos, e a questão da indenização por danos patrimoniais e morais, né. Mas, para isso, vai ser importante a construção, né, dessa nova identidade aí do superendividado que eu mencionei, e vai ser importante que se olhe, que se aplique a lei aí com lentes novas, né, vendo superendividamento não como resultado da má-fé, nem como resultado do abuso do crédito, mas realmente como um efeito das sociedades democratizadas do crédito, como acontece em tantos outros países, né. Então, acho que essa nova leitura é o que vai determinar, às vezes, pode determinar a aplicação da lei em toda a sua potencialidade, né.
Vejo também como um grande desafio vai ser o processo por superendividamento, naturalmente por ser algo novo, né? Que os juízes não estão assim habituados a fazer, costumavam analisar os contratos, fazer as revisões, integrar os contratos de forma individual. O processo por superendividamento vai exigir uma análise individual de cada contrato e aplicação das sanções, mas vai exigir do juiz algo que é inteiramente novo, que é a elaboração desse plano compulsório, que é um plano coletivo, né, pagamento das dívidas, que ele vai ter que construir com a ajuda ou não do administrador, mas isso demanda uma construção, que é algo que pode se revelar possível, mas que é uma atividade mais complexa, é o caso a caso, não vai ter um processo igual ao outro, né? Então, isso é também um desafio. O outro desafio, se nós considerarmos que nós estamos aí numa legislação que intensifica fortemente os deveres de informação pré-processuais, e não é à toa, é justamente para prevenir o superendividamento, né? Nós temos um grande desafio, porque a lei, tornar a lei eficaz, enfim, vai ser a fiscalização dessas normas, né? Vai ser importante aí uma mobilização e uma fiscalização permanente das normas que estão aí na lei nova. Eu acho que esses são muitos os desafios, mas esses eu citaria como, sem dúvida nenhuma, os principais. Tá ótimo. Muito obrigada, professora Clarissa. Professora Cláudia, a senhora, desculpa. Não, a professora Rosângela agora, eu acho. Sim, obrigada. Sim. Bem, concordo plenamente com a abordagem da professora Clarissa. Acho as duas questões que a Andrea coloca muitíssimo importantes, porque elas são de base. Quero agradecer novamente a Andrea e também a Flávia, que não tive oportunidade de fazer no início da nossa conversa, e acho que o maior desafio é enfrentar esse jogo de forças, né? E é um jogo de forças em vários planos. Desafio em relação à eficácia social da norma, né? E também a superação no processo de interpretação dos vetos, né? Que é a proposta que eu acho que nós temos que adotar como uma missão, digamos assim. Porque a eficácia social ela pode ser observada segundo 3 critérios. O critério da finalidade da norma, e isso aí está dado, da incidência da norma, também temos o campo de incidência, e o critério da legitimidade. E aí vamos reunir a boa-fé e essa confiança no plano compulsório, que também registrou a Clarissa, porque ela nos dá a dimensão de que, para além da execução, é necessário que ele seja de fato cumprido. E ele, de fato, cumprido quando você tem confiança, quando existe a boa-fé, novamente a boa-fé. E agora a boa-fé, eu diria, por dentro, né? A boa-fé não só no sentido da ética, de um processo ético que se constitui nesse tratamento, que é um processo ético, é um processo de resgate da pessoa, de resgate da dignidade, né? Do direito de recomeçar. Então, é um processo ético. E isso é boa-fé, quer dizer, nós vamos ver a boa-fé, vamos dizer assim, no concreto, durante o processo de tratamento. Mas ele só vai ter eficácia se houver essa legitimidade, ou seja, a fiscalização. Essa fiscalização é a consciência de todos nós, né? Quando o Guilherme magnificamente trouxe o caso, referência do Palácio Capanema, né? Que é um projeto do arquiteto Ride, e com os detalhamentos todo que ele nos trouxe,
e depois também, quando durante a conferência, ele vai lembrar do Mercador de Veneza, né? que é a peça do Shakespeare belíssima, e nós temos esse encontro ali, é um encontro entre o instituinte e o instituído, e não é possível você descolar, né? Então, esse também eu acho que é um outro desafio. De um lado, nós temos as instituições que estão, vamos dizer assim, não só com a responsabilidade, mas com uma ação direta na perspectiva do cumprimento da norma. Falando do legislativo, estou falando do judiciário, não só uma questão de narrativa, mas uma questão de ação, né? Uma narrativa que se estabelece, que se realiza pela ação, digamos assim. Do executivo, pouco podemos esperar nesse momento. Espero que possa ser revertido, obviamente. Agora, da sociedade civil, então, das práticas instituintes, nós vamos esperar tudo, porque a transformação acontece a partir das bases, né? Então, eu acho que quando nós vamos hoje, no final da tarde, pensar nos enunciados, nós estamos pensando nisso, nós estamos pensando nas transformações, nós estamos pensando, e aí um enunciado que propusemos é no sentido de que o crédito consignado do Auxílio Brasil, a antiga Bolsa Família, é um crédito, por definição e conceitualmente, irresponsável, né? Do mesmo modo, eu acho que a gente poderia lembrar aqui também que, com o veto, né, do artigo 54E, nós temos que manter a capacidade da consignação no limite estabelecido pela lei, ou seja, no limite de 30%, mesmo que tenha sido vetado esse artigo. Então, eu acho que vai ser no processo que nós vamos, eu não digo vencer, mas que nós vamos realizar, vamos dizer assim, todo esse caminho daqui para frente, digamos assim. Eu estou muito empolgada para essa luta, estou muito empolgada. Os professores e a academia e a sociedade civil brasileira tem uma história de luta muito forte, e nós temos uma resistência inimaginável. Obrigada. Muito obrigada, Me empolguei, professora. me empolguei. Mas, né, é muito legal ver, né? Eu acho que com a professora Cláudia, quando eu falei do evento, ela falou, olha, né? E ela foi falando de nomes que não poderiam faltar. Ela falou, olha, né? Né, e os três, né, palestrantes de hoje fazem parte né, desses nomes. E, professora Rosângela, escutá-la falando, né, ver, né, professora Cláudia, assim, todo esse amor mesmo pelo tema, né? Acho que é contagiante para todos que estão aqui. Muito obrigada, professora Rosângela. Professor Guilherme, não sei se gostaria. Olha, é uma grande alegria estar aqui, dividir essa mesa com a Clarissa, com a professora Rosângela, que foi minha professora no programa de pós-graduação da UERJ, desde os primeiros tempos, lá, quando iniciei no mestrado, não vou dizer há quantos anos, porque é melhor não, mas o fato é o seguinte, foi uma conquista difícil de alcançar pela sociedade. É um projeto de lei que ficou durante 9 anos e que, naturalmente, essa conquista, para o lado de lá, para o mercado, vem com algumas imposições. Ou seja, os juros vão subir, os vetos estão aí, estamos lutando contra eles, mas os vetos estão aí. Agora, essa questão do teto dos 30% ou dos 35%, talvez possa ser vencida na regulamentação da lei. Eu tenho essa esperança. E quem sabe até com um outro governo. Por que não? Por que não?
É verdade. possamos ter essa regulamentação já com o outro governo mais favorável. Muito Mas obrigada. o que eu me lembrei foi o seguinte, quando a professora Rosângela falou da confiança, eu me lembrei do Anthony Giddens. Eu, lá na pós-graduação da UF, eu trabalho muito com o Anthony Giddens, as consequências da modernidade, os sistemas peritos, até que ponto uma operação de crédito não pode ser vista como um sistema perito, ou seja, uma operação no qual eu tenho uma confiança que eu deposito numa instituição de crédito, e a instituição de crédito, tu te tornas responsável por aquele em quem confias, que quem te dá confiança. Então, ou seja, a questão do crédito responsável. E o princípio da confiança opera, então, de todas as fases, desde a fase pré-contratual, na prevenção, até a fase pós-contratual, os incidentes, os problemas que poderão ocorrer. E é uma grande alegria estar aqui. Depois espero ouvi-los, então, os enunciados. Obrigado. Muito obrigado, professor Guilherme, professora Rosângela, professora Clarissa, por essas respostas tão importantes, não é? Porque se, de um lado, a boa-fé se presume, principalmente da pessoa natural, não é? Ela é sempre como disse a professora Rosângela, um problema levantado, né? Como se fosse blindar o fato da pessoa estar superendividada, né? Então, é muito importante destacar que na definição de superendividamento, a boa-fé aparece como vamos dizer, um caminho de entrada, né? E para a parte do plano da conciliação, né? Ela pode ser um caminho, vamos dizer, de bloqueio, mas não, obviamente, na prevenção do superendividamento, né? Esta distinção vem do fato justamente que todo modelo legislativo é para o pagamento, né? E quem é que quer pagar? Aquele que está de boa-fé. O fraudulento, aquele que, enfim, está de má-fé subjetiva, que é inclusive mencionada na lei, né? Esse não quer conciliar, não quer pagar, ele gostaria de fazer, talvez, uma revisão total, mas não vai conseguir, pelo menos espera-se que não consiga com esta lei. Então, muito importante todas as perguntas e toda essa colaboração e reflexão sobre a lei. Eu gostaria de agradecer também a presença dos enunciados enviados pelo professor Diógenes Carvalho, pelo professor mestre Vitor Hugo Amaral Ferreira, pela professora doutora Ana Carolina Zanker, e os demais, a professora Lúcia, doutora Lúcia de Aquino, professora Flávia Ducanto, professora Andréia Rangel, e todos os outros que enviaram, professor André Schmidt, que enviaram enunciados, né? Nós já estamos com eles aprovados, tivemos que reduzir um pouco, em virtude do grande número, e vamos enviar a todos os inscritos nesta jornada. A jornada, a partir das 14h30, ela continua, com um primeiro GT sobre a lei do superendividamento, e depois, me corrija, a professora André, se está errado, às 4h30 começa o outro GT em direito do consumidor geral, e a partir das 18 horas, não é? 19 horas. 19 horas, obrigada. 19 horas temos a conclusão com os nossos apoiadores, as entidades apoiadoras, e a leitura dos enunciados aprovados. Ainda teremos dessa jornada o documento sobre os vetos, que será finalizado até sexta-feira com as nossas equipes de redação, e será tanto os enunciados quanto o documento do veto será oferecido ao Parlamento Brasileiro e ao CNJ, no caso, esperamos que possa inspirar a criação de jornadas sobre a lei do superendividamento e o Código de Defesa do Consumidor no Conselho Federal da Magistratura, não é, que faz jornadas sobre outras temáticas, esperamos que possa fazer também sobre essa temática no futuro, né?
eu estou plenamente satisfeita. Se não me engano, o link para os GTs é um outro, não é, professora Andréia? Então, as pessoas terão Isso. que sair Já está aqui desse... no chat. Está no chat também. Já está no chat. Muito obrigada. Terão que sair desse link e entrar no outro. Eu gostaria de finalizar agradecendo a todos, mas de forma muito especial à professora Andréa Rangel, à professora Flávia do Canto, e a todos os professores que agora estarão coordenando os GTs, a professora Simone Bax, o professor André Schmidt, a professora Lúcia Daquino, né? E que conseguiram, com o seu engajamento, com a sua capacidade de organização, especialmente a professora Andréa Rangel, organizar estas jornadas é um primeiro passo, e esse primeiro passo já foi tão exitoso e conseguiu reunir tantas importantes universidades e institutos da sociedade civil, como afirmou a professora Rosângela, né? Que nós gostaríamos realmente de repetir, e agora, nesse momento, me cabe, em nome da organização, de agradecer não só o trabalho dos alunos aqui nominados, né? Eu vou agradecer na pessoa da Marcele e do Yuri, não é? Mas agradecer a todos que fizeram essa riqueza de debate, essa riqueza de momento, né? Que só nos mostra justamente esta ponte, não é? Eu acho que a nossa lei ela foi uma ponte entre o que era o passado, também demonstrado pela professora Clarissa, e o que vai ser o futuro, né? Mas quem deve caminhar e fazer essa ponte somos todos nós, né? A lei é uma possibilidade e vamos realizá-la através dessas reflexões, e hoje o GT da tarde será também muito importante para estabelecer, aí com os alunos da graduação e da pós-graduação, e nas pesquisas acadêmicas que serão apresentadas, esta riqueza de interpretação da lei. Então, professora Andréa, a palavra é sua, mas eu agradeço muitíssimo, em seu nome, o trabalho de todos. Parabéns. Muito obrigada, professora Cláudia. Eu assino embaixo de todos os agradecimentos, é um trabalho que sozinha eu não teria conseguido, sem dúvida a colaboração de todos, né? E a sua, né? Também sua brilhante condução, porque eu acho que todo o processo, né? Desde o início ele contou, né, com o seu brilhantismo. Então, eu agradeço, reforço o agradecimento a todos, e fica o convite, então, para a participação, né, dos próximos GTs e do encerramento, então, às 19 horas, né? E eu agradeço aqui, né, a professora Rosângela, o professor Fernando, que estarão, então, comigo e com a professora Lúcia, fazendo, então, a apresentação desses enunciados e conversando, né, um pouco sobre eles. Então, eu deixo aqui meu agradecimento, agradeço aos palestrantes que cederam, né, seu tempo também para poder vir aqui compartilhar conosco um pouco do conhecimento de vocês sobre o tema. Agradeço novamente a todos os envolvidos no nosso evento. Muito obrigada, professora Cláudia. Todos estão convidados, então, para continuar aí no GT. Muito obrigada mesmo. E já está aqui ao lado o link para a próxima sessão. Agradeço muitíssimo também a Márcia Irala e todos os funcionários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do CDA que possibilitaram este encontro. Então, até o GT.